Olá, meu querido, minha querida. Você está bem? Que a graça do Senhor seja com você, viu? Que o Senhor dos Exércitos esteja contigo. Que o amor de Deus esteja no teu coração. Que você experimente a bondade de Deus na tua vida, que você veja a bondade de Deus na tua vida, na tua casa, aí, na tua família, no nome santo de Jesus. Deus quer falar contigo, viu? Deus tem palavra para você. Deus quer falar conosco todo dia. Todo dia, pastor, todo dia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Pastor, eu não sei ler. Você precisa ouvir a Bíblia todo dia. Não existe justificativa, não existe explicação, não existe desculpa para você não ouvir, para você não receber, para você não ler a palavra do Senhor todos os dias no teu coração. Se alimente da palavra. E por falar em palavra, Deus quer falar contigo através de uma história assim tremenda que aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma história assim onde o poder de Deus se manifestou, aonde o inimigo se levantou. O inimigo se levanta, viu? O inimigo se levanta contra todos aqueles que querem seguir a Deus, que querem fazer a vontade do Senhor. Todas as vezes, escuta bem isso, todas as vezes que um ser humano, seja ele quem for, decide, toma a decisão, faz a escolha de servir a Deus, de obedecer a Deus, de andar na presença de Cristo, todo ser humano que toma essa decisão, o inimigo tenta dissuadi-lo. O inimigo tenta fazê-lo desanimar. O inimigo tenta colocar na sua cabeça que não vale a pena. Não, seguir a Cristo não vale a pena. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que ter uma vida ali limitada. Ele vai tentando, de algumas formas, minar a sua decisão, a sua confiança em Deus. E ele usa pessoas para isso. Ele usa pessoas do seu círculo de amizades, do trabalho, da vizinhança ou até mesmo da família. Pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar nos fazer desistir de andar na presença de Deus. A nossa vida na presença de Deus incomoda o inimigo. Quando nós decidimos, de fato, verdadeiramente acreditar e confiar em Deus, ele fica irado. E é mais ou menos esta história que aconteceu. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos é o quinto livro. Tem Mateus, tem Marcos, Lucas, né, João, e depois tem o livro de Marcos, lá no Antigo Testamento. No capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? Vamos ler aqui na Bíblia, em loco, o que aconteceu, em loco na Bíblia, né? O que aconteceu e como essa história terminou, tá bom? Atos capítulo 13, versículo 4 em diante. Querido Deus e Pai, mais uma vez abrimos a Tua palavra. E fizemos isso porque nós precisamos. Nós necessitamos, Deus querido, de Tua palavra em nossa vida. Nós precisamos, meu Deus, da Tua unção, da manifestação do Teu poder através da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Toca nos lábios deste pastor com a brasa viva do Teu santo altar. Permita, Pai, que a voz, mas somente a voz, seja dele. Que a palavra seja Tua, Pai. Que a Tua palavra nos edifique, nos alimente, nos transforme. Que a Tua palavra encha o nosso coração de paz, de vida e de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Atos 13, verso 4 em diante, diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aqui está falando de Barnabé e Paulo, também chamado Saulo. É interessante notar no começo do texto que eles foram enviados pelo Espírito Santo, viu?
o Espírito Santo que os enviou. E eles foram pregar. E João estava auxiliando eles. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, versículo 6, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Bar Jesus. Era o nome deste homem que era mágico e falso profeta. Continue vendo aonde isso vai parar. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O procônsul Sérgio Paulo chamou. Vem cá, procure esse Paulo e este Barnabé aí. Traga estes homens aqui. Eu quero ouvi-los falar desse Jesus. Eu quero saber o que eles têm para me dizer sobre este Jesus. O homem era inteligente, diz a palavra. Toda pessoa inteligente quer saber sobre Jesus. Todo ser humano inteligente procura conhecer Jesus. Procura saber mais sobre Jesus. E assim foi ele. Continua a história. Versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando, afastar da fé o procônsul. Esse Elimas é o mesmo Bar Jesus, o mágico, o falso profeta. É porque Elimas é o nome dele em hebraico, quer dizer o mágico. E este Bar Jesus, este Elimas, este mágico, este falso profeta, tentava bloquear que a palavra de Deus chegasse ao procônsul. E estava fazendo de tudo para impedir que o procônsul conhecesse a verdade, que o homem, que o Sérgio Paulo, conhecesse a Jesus. Ele fazia de tudo para impedir. Não dá, não vai. Não, cuidado aí, viu, procônsul? Cuidado com estes homens aí. Dizem que são servos de Deus, mas podem ser bandidos, viu? Cuidado com eles. E fazia tudo. Até hoje, até agora, existem pessoas como Elimas, existem pessoas como Bar Jesus, homens e mulheres, viu? Que tentam nos bloquear de chegar a Cristo, que quando chegamos, tentam nos bloquear de continuar buscando a Deus. E estas pessoas estão em toda parte, viu? Homens e mulheres movidos pelo espírito do mal para nos impedir de estar na presença do Senhor. E este homem estava fazendo isso com aquele procônsul Sérgio Paulo. Mas não acabou ainda. Olha só a postura, olha a atitude do apóstolo Paulo. Segura aí, viu? Versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, percebam que Paulo falou movido, Paulo falou inspirado e ungido pelo Espírito Santo. Paulo não falou de si mesmo, Paulo não falou com as suas próprias palavras, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, Paulo disse. Paulo encarou o rapaz, o mágico, o falso profeta. Paulo olhou nos olhos dele. Paulo percebeu que quem estava ali não era ele. Mas Paulo precisava dar um recado. Paulo precisava defender a pregação do Evangelho. Paulo precisava defender, Paulo precisava lutar para que a palavra chegasse no coração daquele homem. E então, Paulo disse mais ou menos assim: ó filho do diabo. Paulo, como diz na Bahia, Paulo não comeu nada, viu? Paulo foi firme, olhando no olho dele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, filho do diabo, cheio de engano, de mentira. Até quando você vai continuar fazendo isso? Tentando impedir a pregação do Evangelho, tentando impedir que as pessoas se acheguem a Deus, tentando perverter os caminhos de Deus. Você é louco? Você perdeu o juízo? Pois está
disse Paulo. Receba agora aí. Pois agora, versículo 11, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Paulo disse, olha, você já foi longe demais. Você já foi longe demais, chega. A mão de Deus vai pesar sobre você. Escute uma coisa, todos aqueles que tentam perverter o caminho de Deus, todos aqueles que tentam deturpar a palavra, todos aqueles que tentam afastar as pessoas que servem a Deus de Deus, ou enganam estas pessoas, em algum momento, escreva isso, viu? Em algum momento a mão do Senhor vai pesar sobre estas pessoas. Deus vai cobrar. O juízo de Deus vai chegar. E Paulo disse, ó, chega. Você vai ficar cego agora. Você vai ficar um tempo sem ver a luz do sol para você aprender, para você ver que o Senhor é Deus. Para você aprender a lição de que nós não podemos, em hipótese alguma, lutar contra Deus. Nós não podemos tentar impedir que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas na hora. Instantaneamente, o homem ficou cego ali, a roda, diz a palavra, procurando alguém para guiá-lo, para orientá-lo. Ele não enxergava mais nada. O último versículo. Então o procônsul, Sérgio Paulo, vendo o que sucedera, creu. E não só creu, ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Bendito seja Deus, porque aquele homem, ele viu a manifestação do poder de Deus, ele viu ali a mão de Deus, ele viu ali a glória de Deus se manifestando através do Espírito Santo do Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, eu e você, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Se a pessoa quer servir a Deus, se ela quer fazer a vontade de Deus, que faça. E Deus vai pesar a mão de todos aqueles que são pedras de tropeço em nossa vida, que de alguma forma tentam nos impedir, tentam nos atrapalhar, tentam nos fazer desanimar de buscar a Deus. Não importa quem seja, viu? Não importa quem seja a pessoa. Se está tentando deturpar os caminhos de Deus, se está tentando afastar-nos da palavra, do amor, do carinho, da presença de Deus, a mão do Senhor vai pesar. Este é o juízo de Deus, porque Deus é justo, Deus é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela certeza que temos de que o Senhor cuida de tua obra. Quem cuida de tua obra é o Senhor. Os homens são apenas instrumentos. E quando estes instrumentos desafinam, quando estes instrumentos saem do teu caminho, a tua mão pesa sobre eles. Nos ajuda, Pai, que nós permaneçamos na tua presença, sendo instrumentos em tuas santas mãos para pregar, para falar e para receber a tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz para a tua vida. Se inscreve, viu? Vai ser bênção para você. E compartilhe. Compartilhe esta palavra. Compartilhe esta unção, esta bênção. O Senhor dos Exércitos vai te recompensar, viu? Em nome de Jesus.